Bom dia, turma. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Então, está aqui no slide. Esse é o exercício 4. E aí, diz assim o exercício 4. Calcule o volume do sólido limitado pelo plano z igual a 0 e pelo paraboloide z igual a 1 menos x quadrado menos y ao quadrado. Daqui a pouco vai aparecer aí, mas senão eu vou anotar no quadro para vocês. Então, olha só, ele quer que a gente calcule o volume de um sólido. Esse sólido está limitado por duas regiões, duas superfícies. E ele me dá as duas superfícies. Então, vamos começar. E eu já vou começar aqui mesmo. Bom, então essa aqui é a quarta questão da aula passada. Ele me dá duas superfícies e elas são z igual a 0 e z igual a 1 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Então, olha só a questão. Ele diz que um sólido está limitado por duas superfícies. E ele quer que a gente calcule o volume desse sólido. Nós sabemos calcular volume de um sólido limitado entre superfícies? Sabemos, porque essa foi a primeira aplicação de integrais duplas que a gente viu. Essa foi a nossa motivação. Como é que eu calculo o volume de uma superfície, ou melhor, como é que eu calculo o volume que está abaixo de uma superfície e acima do plano xy, usando integrais duplas. A gente vai integrar a função. Que função? Bom, primeiro, seria importante desenhar minha região, para a gente já compreender perfeitamente o que eu estou fazendo aqui. Então, ó, quem é a superfície z igual a 0? Essa você tem que saber, assim, bem rápido. Você olha e já tem que saber qual é. Z igual a 0 é o plano xy, é o chão do nosso espaço. Ou seja, z igual a 0 ou z igual a uma constante é sempre um plano paralelo ao chão. Nesse caso, esse plano aqui é exatamente o chão do nosso espaço, o plano xy. Tá bom? Então, ó, deixa eu desenhar aqui do lado. Então, eu já sei que a primeira superfície é igual a 0. É essa parte aqui todinha, né, que seria o chão aqui do nosso espaço. Isso aqui é z igual a 0. Agora, vamos desenhar essa outra superfície aqui. Z igual a 1 menos x quadrado menos y ao quadrado. Você tem duas formas de desenhar essa região. A primeira é você fazendo aquele passo a passo para desenhar um gráfico de uma função de duas variáveis. Então, você tem todo um passo a passo. Você vai ver o domínio, você vai ver a imagem, você vai ver a interseção com o plano XZ, interseção com o plano YZ, curvas de nível, depois junta tudo isso, aí você vai formar um gráfico. Isso é uma opção. Isso é uma opção que, com certeza, você vai conseguir chegar na resposta. Uma outra opção, até mais rápida, que você pode fazer nesse caso, é usando deslocamento de gráfico. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou olhar para essa função como sendo a função z igual a 1, aí eu vou colocar o menos em evidência. Quando eu coloco o menos em evidência, fica aqui x quadrado mais y ao quadrado. Olha, então eu vou trabalhar a partir dessa função aqui. Se essa função fosse apenas o parêntese, ou seja, fosse apenas x quadrado mais y ao quadrado, eu saberia desenhar diretamente esse gráfico? Saberia, porque seria o quê? O paraboloide, com cavidade para cima. Então, se fosse só esta função aqui, o gráfico seria assim, ó. Seria esse paraboloide. Tá? Só que não é só isso, né? Tem um menos na frente dele. Tudo bem, mas considerando o menos, o que acontece é que vai inverter o paraboloide. Então, ao invés dele ficar com cavidade para cima, ele vai ficar com concavidade para baixo. Então, eu teria algo mais ou menos assim. Você vai dizer, pessoal, mas não é só o menos, ainda tem esse mais um aqui. Não tem problema, porque olha só, a gente tinha um paraboloide assim, a gente inverteu a concavidade dele, então ele ficou para baixo. E agora, quando eu somo uma unidade, o que eu estou fazendo? Eu estou deslocando ele no eixo Z. Quanto? Uma unidade para cima. Então, este paraboloide aqui, ó, ele vai ficar deslocado uma unidade para cima. Aí você já percebe mais ou menos como é que vai ser o desenho. Então, eu venho e desenho aqui, ó. Esse aqui é o ponto 1,
já que ele vai deslocar uma unidade, e eu vou desenhar um parabolóide aqui invertido, ó. Então, esse daqui seria o nosso parabolóide. Então, olha só, esse gráfico aqui é o gráfico desta função. E o meu chão é o gráfico desta função. Então, essa daqui é a região que ele está me dando. Aí ele pede para eu calcular o volume dessa região. Bom, o que eu faço? Eu percebo que eu aprendi na minha primeira aula de integral que se eu pego uma função, ó, qual é a função? Essa função rosa que está aqui. Essa daqui, ó. Se eu integro ela dentro de um domínio específico, o que eu estou calculando? Estou calculando o volume que está abaixo da minha superfície, que é justamente o que ele quer, já que a outra superfície é o plano XY. Então, se eu integrar esta função aqui, apenas esta função aqui, se eu integrar, eu já consigo o volume que ele está me pedindo. Beleza, professor. Então, vamos integrar. Mas aí a pergunta que fica agora é, qual é a região de integração? Para você descobrir a região de integração, basta você fazer a interseção deste parabolóide invertido com o meu plano z igual a zero. Ou seja, em que parte essas superfícies elas se chocam, elas se tocam. Como é que eu descubro isso? Que é o mesmo raciocínio lá do cálculo 1. Se eu quero saber onde é que duas superfícies estão se tocando, eu vou igualar as funções. Então, eu vou igualar esta função com esta função, o que é bem fácil, né? Então, vai ficar isso daqui igual a zero. Quando eu faço isso, ó, vou fazer aqui do lado, vai ficar 0 igual a 1 menos x quadrado menos y quadrado. Se eu ajeitar essa equação, vai ficar x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Ou seja, quando as superfícies se encontram, elas formam uma circunferência de centro na origem e raio 1, que é justamente o que está acontecendo bem aqui, ó, nesse nosso desenho. Então, ó, quando elas se encontram bem aqui, ó, elas estão formando uma superfície, ou melhor, uma região aqui, que é uma circunferência de centro na origem e raio 1. Então, quem é o domínio dessa minha função que eu vou considerar? É esse disco. Então, se eu fosse desenhar o domínio aqui do lado, ó, o domínio é esse daqui. Então, vamos lá, gente. Vamos ver se vocês entenderam. Então, meu objetivo vai ser integrar a função z igual a 1 menos x quadrado menos y ao quadrado, e a minha região de integração vai ser um disco. Tudo bem? Deu para entender por que vai ser esse disco? Tá. Então, olha só. Esse disco aqui eu vou chamar de uma região D. Então, para eu achar o volume que ele está me pedindo, eu vou calcular uma integral dupla nessa região D. De qual função? Essa daqui, do parabolóide. Então, quando eu integro essa função, posso até escrever ela assim, né? Que eu já escrevi anteriormente assim. Então, quando eu calculo esta integral dupla, eu estou achando um volume. E é o volume que ele me pediu. Agora sim, gente. Cheguei aqui, perfeito. Essa aí é a melhor parte, assim, é a parte que eu mais quero que vocês aprendam. É montar a integral. Da feita que você montou a integral, você entendeu quem é o integrando e quem é o seu domínio, quem é a sua região de integração, agora você vai ter que tomar uma escolha. Qual é a escolha? Você vai falar assim, bom, eu sei integrar de dois jeitos. Eu sei integrar usando coordenadas cartesianas e eu sei agora integrar também usando coordenadas polares. Então, quando você chega aqui, você vai decidir o que você vai fazer da sua vida. Então, falar, eu quero integrar retangulares. Tem problema? Não. Pode integrar. Eu quero usar coordenadas polares. Tem problema? Não, também. O que vai definir a minha escolha? O que vai definir a sua escolha é principalmente a região de integração. Aí você vai olhar, bom, quem é a minha região de integração? Ela é um disco. Aí fica aqui a dica, né? Toda vez
que a sua região de integração for um disco, for algo circular, sei lá, meio disco, seja uma seção circular, toda vez que a sua região de integração for algo circular, é muito mais fácil que você calcule a integral usando coordenadas polares. Tá bom? Ah, professor, eu não posso usar retangulares? Pode. Você pode usar do jeito que você quiser. Mas assim, vai ter um caminho que vai ser muito mais fácil do que o outro. E nesse caso, vai ser usando coordenadas polares. Então, agora eu vou transformar isso daqui para coordenadas polares. Olhando para a minha região de integração, eu tenho que saber aqui, ó, o R e o θ. Qual é o limite deles dois aqui? Então, para R, gente, qual é o limite de R? Qual é o limite de R? Vocês que estudaram muito nesse feriado, né? Estudaram sexta-feira, sábado. Pois é, qual é o limite de R aqui? De 0 a 1. Muito bem, então, ó, o R, ele vai de 0 a 1. Está aqui, de 0 a 1. E o θ? De 0 a 2π. Né? Você precisa dar uma rotação completa para você conseguir desenhar esse disco. Ó, isso aqui eu já estou dizendo que eu vou transformar para coordenadas polares. Então, quando eu venho aqui na minha integral, ela vai ficar integral de 0 a 2π, integral de 0 a 1. Aí, o que mais eu faço aqui? Esse meu integrando, eu vou ter que transformar. Não pode mais ficar x e y, tem que ficar r e θ. Mas nessas transformações, eu já sei que x² mais y² é igual ao quê em coordenadas polares? Vocês lembram? Isso aqui já é r ao quadrado. Tá? Isso aqui já é r ao quadrado. Só vocês lembrarem daquelas relações aqui. Ó. Caso você não lembre disso, não tem problema. Se você jogasse aqui x igual a r cosseno, y igual a r seno, no final ia dar isso daqui. Tá? Então, aqui vai ficar 1 menos r ao quadrado. Aí eu comecei integrando em r, depois em θ. Pronto. Esqueci alguma coisa aqui na minha transformação? Esqueci. Esqueci, gente. O que está faltando aqui? O jacobiano. Quem é o jacobiano da transformação para coordenadas polares? Quem é? R. Então, sempre que você transformar para coordenadas polares, vai ter que ter aqui, ó, o R. Aí você vai dizer, professor, e se eu esquecer o R na prova, tem problema? Tem. Tem porque você vai errar a integral. Aí é nessa hora que o seu projeto está errado, né? E aí pode acontecer acidentes, então você não pode esquecer o jacobiano. Então está aqui, ó, coloquei o jacobiano. Agora eu vou calcular a integral. Calculando a integral, primeiro, eu vou multiplicar esse R aqui. Então vai ficar integral de 0 a 2π, integral de 0 a 1, e vai ficar R menos R ao cubo dr dθ. Se você quiser, mas você não é obrigado a fazer isso, você pode separar isso aqui já em duas integrais, porque nós estamos em um retângulo polar. Então, eu separo em R e separo em θ. Você vai dizer, professor, mas não tem nenhuma função aqui onde aparece o θ. Não tem problema, vai ficar só a integral de 0 a 2π dθ. Então, vai ficar assim, volume igual a integral de 0 a 2π dθ, integral de 0 a 1, e aí eu coloco R menos R ao cubo. Pronto, agora eu tenho duas integrais aqui para resolver. Essa primeira aqui vai dar θ de 0 a 2π. Aqui vai ficar R ao quadrado sobre 2 menos R a quarta dividido para 4, de 0 a 1. Quando eu aplicar os limites de integração, eu vou ter 2π vezes, aqui eu vou ter meio menos 1/4. Quando eu faço essa conta aqui, vai dar 1/4. Então vai ficar 2π vezes 1/4. E agora é só simplificar. E no final, a minha resposta é π sobre 2. Como isso aqui é um volume e não me disse a unidade, então só vou colocar assim, unidade de volume. Mas a resposta é essa daqui, π sobre 2. Pronto, então assim, gente, interpretou a questão aqui, geometricamente, tá ótimo. Chegou aqui
e percebeu que você vai usar coordenadas polares, transformou para cá, está excelente. Até aqui é o principal, não esquece de jacobiano. O resto é conta básica. Conta básica de integral que vocês já estão muito acostumados. Então, sobre essa questão, alguma pergunta? Se fosse a questão de prova, tá tudo certo? Ia tirar o seu 9 tranquilamente? Tá bom. Então, combinado. Vocês falaram que não tem problema. Tá, agora a gente vai para o assunto de hoje, onde, como eu já comentei, nós vamos falar sobre aplicações de integrais duplas. Então, a gente vai ver que as integrais duplas, elas têm uma aplicação muito rica. Você pode usar em vários momentos. Até agora, nós só usamos basicamente para duas coisas, que foi para calcular volume, que a gente calculou agora o volume, e também para calcular valor médio de uma função. São essas duas aplicações. Hoje eu quero mostrar para vocês mais duas aplicações, começando com massa. Então, eu vou explicar aqui no quadro logo o que eu quero. Vou explicar aqui qual é o problema, para a gente começar aqui a definir algumas coisas. Então, olha só, digamos que você queira calcular a massa, ou seja, quantos quilos tem uma chapa metálica. Bom, quando eu digo chapa, eu quero dizer que, pelo menos, a espessura dela é muito pequena. Ou seja, as outras dimensões dela são muito mais relevantes que a espessura. A ponto de eu conseguir até considerar, claro que forçosamente falando, que essa chapa ela seria um objeto bidimensional. Claro que não é. No nosso mundo, qualquer coisa é tridimensional. Eu sei disso. Mas, para simplificar, se você tiver uma chapa metálica, você pode considerar que a espessura dela é tão pequena que ela é bidimensional. Tá? Então, digamos que você tem uma chapa. Bora começar com uma chapa retangular. Está aqui, ó. Uma chapa retangular. Ela tem 2 metros por 1 metro. Aí você quer calcular a massa dessa chapa. Para isso, você vai precisar de uma informação importante, que é a densidade. Então, se eu te disser que a densidade desse material aqui, vou chamar aqui de ρ, a densidade é 3 quilos por metro quadrado. Ó, a densidade ela é massa, no caso seria massa por volume. Mas como eu estou considerando um objeto bidimensional, aí não tem problema. Aí fica massa pela área. Tá? Então, a densidade aqui dessa chapa, do material dela, é 3 quilos por metro quadrado. Se eu pedisse para você, então, calcular a massa dessa chapa, você conseguiria fazer isso tranquilamente. Por quê? Porque eu estou te dizendo que esse metal aqui, ele tem 3 quilos de massa para cada metro quadrado. Então, o que está faltando aqui? Você tem que saber quantos metros quadrados tem essa chapa. Se você tem essa informação, você tem a massa. Como é que você descobre quantos metros quadrados isso aqui tem? Pela área. O que você faria, então? Ia calcular a área. Então, a área aqui seria 2 vezes 1, 2 metros quadrados. Ora, se essa chapa tem 3 quilos a cada metro quadrado, e aqui eu tenho 2 metros quadrados, qual vai ser a massa dela? Vai ser 6. Como é que você sabe disso? Simplesmente, você multiplica a densidade pela área. A densidade é 3, a área é 2, e aí você vai ter, então, uma massa de 6 quilos. Então, perceba que para calcular a massa, neste caso, você não teve dificuldade. Por 2 motivos você não teve dificuldade. O primeiro motivo, a sua chapa ela tem uma figura geométrica que você sabe calcular a área. Ela é um retângulo. Se fosse um triângulo, teria problema? Não, você saberia calcular a área de um triângulo. Se fosse um disco, teria problema? Não, πr ao quadrado. Então, não teria problema, dependendo do seu formato geométrico. Outra coisa que nos ajudou é que essa densidade aqui, ela era constante. O meu objeto, ele tinha uma densidade constante. Se é constante e eu sei a área, basta multiplicar, acabou. Mas a vida não é assim tão fácil.
nós sabemos que a vida real, ela não vai trazer coisas assim tão bonitas, né? Assim, no sentido de que sempre vai ter uma geometria lá que você sabe perfeitamente e uma densidade sempre constante. Não, você sabe que não vai ser. Porque os objetos, eles não são perfeitamente homogêneos. E você sabe que tem materiais diferentes ali. O nosso corpo, tudo que você vê aqui, não é perfeitamente homogêneo. Então, a densidade, ela não é perfeita, ela não é sempre constante. E aí, nesse caso, então, olha só, vamos dizer que eu tenha aqui uma chapa, olha só o que vai acontecer agora. Eu tenho uma chapa com um formato aqui totalmente aleatório, tá? Tem esse formato aqui, que não dá para dizer o que é, se é retângulo, não dá, é um formato aleatório. E mais, eu vou dizer que a densidade dela não é constante, mas eu consigo calcular a densidade ponto a ponto. Então, eu tenho a função densidade para essa chapa aqui com formato meio aleatório. E agora, será que eu consigo calcular a massa nesse caso? Porque ele tem uma geometria estranha para mim e ele tem uma densidade variável em cada ponto. Isso vai ser problema para a gente? Não. Agora que a gente sabe integrais duplas não vai ser problema. Então, mas nosso desafio agora vai ser tentar calcular a massa de uma chapa que tem densidade variável. E a geometria dela também é uma geometria que não é algo que você já está acostumado, algo trivial. Bom, como é que a gente vai fazer isso? A primeira coisa que eu vou fazer é transformar essa região aqui numa região retangular. Isso normalmente funciona, né? A gente tem uma região ali que não é retangular, a gente não sabe o que fazer, a gente coloca ela dentro de um retângulo. Pelo menos até aqui isso funcionou. Eu vou fazer de novo essa estratégia. Então, eu vou pegar essa chapa e vou colocá-la dentro aqui, de um retângulo. Pronto. Coloquei dentro de um retângulo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar este retângulo e dividir ele em subretângulos. Então, nesse caso aqui, eu posso dividir aqui, em 6 subretângulos. Claro que para me ajudar, também não é obrigatório, mas para me ajudar, eu poderia dizer que cada subretângulo tem a mesma área, que eu vou chamar de delta A. Então, vamos considerar, olha só, a primeira coisa que eu fiz foi dividir em subretângulos. Claro que para eu fazer isso, gente, você vai dizer assim, professor, mas a minha densidade, ela só está bem definida dentro dessa região rosa. E quando eu não estiver na região rosa? Aí você vai ter que definir aquela função extensão, que seria uma densidade ali em todo o retângulo, onde quando eu não estou na região rosa, ela é 0. Aquilo que a gente já vinha fazendo. Tá? Então, beleza. Aí, para cada subretângulo, vamos escolher esse subretângulo aqui, por exemplo, eu vou escolher um ponto. Um ponto que vai ser o meu representante. Então, vamos escolher para esse daqui, esse ponto bem aqui. Tá? Então, eu escolhi aqui um ponto. Esse ponto é um ponto qualquer. Então, eu vou chamar esse ponto aqui, de um ponto x e j asterisco, y e j asterisco. Mas ele vai ser o representante para esse meu subretângulo. Aí, olha só o que vai acontecer. Para eu calcular a massa nesse subretângulo, e aqui eu vou chamar de uma massa só para esse subretângulo, IJ. Como é que eu calculo massa? Se eu tiver uma área retangular, basta eu calcular a área desse retângulo. E se a minha densidade fosse constante, era só multiplicar a área do retângulo pela densidade que é constante. Então, olha só a minha estratégia. Esse ponto que eu escolhi, nesse ponto que eu escolhi aqui, eu vou calcular a densidade para esse ponto. E eu vou considerar que esse subretângulo ele vai ter uma densidade constante. Qual é essa densidade? A densidade que eu calculei nesse ponto aqui. Tá? Deu para entender? Então, para cada subretângulo, você vai escolher um ponto e nesse ponto você vai calcular a densidade. Então, você vai considerar que em todo o subretângulo a densidade ela é a mesma, ela é constante. Quando você faz isso, então, para calcular a massa, vai ficar a densidade
nesse ponto aí que é o seu representante, vezes a área de um retângulo, que é ΔA. Então, a massa total vai ser aproximadamente o somatório de todas as massas. Tudo bem? Então, em cada subretângulo, vou escolher um representante para ter uma densidade constante. Então, em cada subretângulo, eu vou conseguir calcular uma massa. Eu somo as massas de cada subretângulo e eu vou ter a massa total. Essa massa total vai ser a massa real? Não, porque eu fiz aproximações no meio do caminho aí. Mas essa massa ela vai ser uma aproximação da massa real. Porém, vocês concordam comigo que se eu dividir isso aqui em mais subretângulos, se eu tivesse ali, sei lá, 1 milhão de subretângulos, a minha aproximação ia ser cada vez mais real? Sim. E se eu tivesse infinitos subretângulos, e aí o que aconteceria? Nesse caso, a massa seria exatamente a massa que eu estava procurando desde o início. Então, você já sabe o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, ó, esse somatório e passar o limite, quando R e S tendem ao infinito. E isso vai me dar massa real, claro, se esse limite existir, se esse limite convergir. Então, a minha massa vai ser igual ao limite para RS tendendo a infinito, desse somatório, ou seja, dessa soma dupla, de cada massa dessa daqui, que é a densidade vezes ΔA. Isso daqui. Só que, gente, o que é isso daqui, por definição? Isso aqui é integral dupla. Ou seja, eu consigo calcular a massa usando uma integral dupla. Então, como é que vai ficar a fórmula final aqui? Vai ficar que a massa vai ser igual à integral dupla na região D, né, usando aquela questão de uma região mais geral também, da função densidade. Ah, professor, quer dizer então que esse problema aqui, que parecia até então impossível para a gente, eu consigo resolver simplesmente pegando a função densidade e integrando ela? Sim. Ou seja, um problema que aparentemente era impossível ficou bem simples. Por quê? Porque nós conhecemos a integral dupla. E a gente usou os conceitos que a gente já conhecia. Então, é essa fórmula aqui que você vai usar. Claro, você vai decorar essa fórmula, por mais fácil que ela seja, não, você não vai decorar, você vai entendê-la, então você já sabe de onde ela vem. Então, ó, chegou aqui, pronto. Para chegar aqui, você lembra de toda essa demonstração aqui, chegou, agora você pode aplicar. Tá bom? Seria legal se na prova de vocês caísse para demonstrar essa fórmula aqui, essa é interessante, né? Até porque não é difícil, ó, foi 4 passos, já chegou aqui. Quem sabe um dia, né? Ou não, né? Que eu ainda não elaborei a prova de vocês. Mas isso aqui seria uma questão interessante. Então tá, gente. Bora aqui para o nosso slide. Estou brincando, tá? A gente não vai cair demonstração na prova. Ainda não tive essa coragem. Quem sabe nos semestres futuros. Então vamos lá. Aula 25, aplicações de integrais duplas. Vamos aqui para o nosso slide. Então, ó, a primeira coisa que a gente está vendo é densidade e massa. Então você já entendeu o problema. Eu tinha uma lâmina, uma chapa, queria calcular a massa dela, só que a minha densidade ela estava variando para cada ponto. Então, o que foi que nós fizemos? A gente colocou essa chapa dentro de um retângulo, dividimos em subretângulos e calculamos a massa em cada subretângulo, considerando que em cada subretângulo eu tenha uma densidade constante. Então, nesse caso aqui ó, eu teria uma massa, a minha massa total seria o limite para essa dupla soma de Riemann, o que me dá a integral dupla. E agora, então, a gente já consegue aplicar em alguns exercícios isso que nós aprendemos hoje. Então, vamos começar calculando isso daí. Ó. Uma massa está distribuída sobre o disco
Ele me dá um disco, de modo que a densidade é dada por esta função aqui. A densidade está medida em quilos por metro quadrado. Determina a massa total. Tá? Então isso aí agora ficou bem mais fácil. Bem mais fácil de fazer. Bom, vamos lá. Só colocar aqui as informações. Primeira questão. A função densidade é raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. E ele me diz que o formato aí da minha região é um disco, dado por essa equação aqui, x quadrado mais y quadrado menor ou igual que 1. E ele pede para calcular a massa. Só isso. Ele me dá duas informações e ele pede a massa. Só com essas duas informações você já consegue resolver o problema. Primeira coisa que você vai fazer, você vai pensar assim, bom, já que ele me deu a função densidade, e ele me deu a região aqui, que é o formato aí do meu objeto, e ele me pede a massa, você já sabe que para calcular a massa, você vai calcular uma integral dupla. Então, esse problema é um problema de integral dupla. Então, a primeira coisa que você faz em um problema de integral dupla é desenhar a sua região. Então, quem é a minha região? Ele me fala, ó, é esse disco. Isso aqui é um disco de centro na origem e o raio é 1. Então, a nossa região de integração é simplesmente isso daqui. Aí isso aqui eu posso chamar de região D. Se ele quer a massa, eu já sei que a massa é igual à integral dupla nessa região D da função densidade. A função densidade é isso daqui, gente. Então vai ficar raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Pronto, então no final, isso aqui é calcular uma integral dupla, só. A questão poderia ser assim, desde o início. Calcule essa integral dupla. Poderia ser assim. Mas não, porque ficaria sem aplicação. Então agora, ó, a gente colocou uma aplicação, mas no final o trabalho que você vai ter é o mesmo. Agora, chegou nessa parte aqui. Qual decisão você vai ter que tomar? Você vai ter que pensar, eu vou resolver pelas coordenadas retangulares, também são chamadas de cartesianas, ou pelas coordenadas polares. Quem vai definir isso? É a sua região de integração. Ora, a sua região de integração aqui, ó, ela é uma região circular? É. Então você não vai nem pensar duas vezes. Você vai olhar para isso aqui, o que você vai fazer? Coordenadas polares. Aí você vai dizer, ah, professor, mas eu gosto de desafios. Então eu queria fazer usando retangulares. Pode? Pode. Não tem problema nenhum. Pode fazer. Pode ser feliz desse jeito também. Tá? Então fique à vontade. Mas aqui eu vou fazer pelas coordenadas polares. Então me digam aí, nesse caso aqui, o R e o θ. Quais são as limitações de cada um deles? Do R é quanto, gente? De 0 a 1, né? Você tem a origem e você vai até o raio 1. Lembrando, o que é o R mesmo? É a distância da origem até um ponto. Então, o máximo de distância que você vai ter aqui é a distância 1. E o mínimo é a distância 0, que é a própria origem. E o θ, que é a rotação. De quanto a quanto? De 0 a 2π. É só você perceber que a sua região, ela está nos 4 quadrantes. Então, para você desenhar essa região, você ia ter que rotacionar 360 graus. Só que eu não vou colocar 360 graus, vou colocar em radianos. Então, de 0 a 2π. Tá bom? Então, aqui, ó, de 0 a 2π. Ó, vamos lá, só para vocês entenderem melhor, eu vou dar outro exemplo aqui. Se a região fosse assim, gente. Ó, imagina que a região é assim. Isso aqui é outro exemplo, tem nada a ver com essa questão. Só para a gente exercitar um pouquinho aqui. Nesse caso aqui, me digam, o R, ele vai de quanto até quanto? O R aqui. De 0 a 1, né? De 0 a 1. E o θ, ele vai de quanto até quanto? Ó, ele não começa em 0, porque o 0 seria bem aqui, ó. Ele começa bem aqui já a tua região. Bem aqui, quanto é o ângulo? É 90 graus, o π sobre 2. Muito bem, então ele vai de π sobre 2 até quanto? Até 2π. Tá? Então deu para entender? Então nesse caso ele não começa aqui, ele já começa aqui em 90 graus.
e vai até chegar em 2π radiano. Pronto. Acabou. Tá, mas isso aqui eu sei que vocês treinaram muito no feriado. Bastante, né? Porque foi o que a gente solicitou para vocês. Tá, então tá aqui. E agora eu só vou transformar esse integral. Então, ó, vai ficar de 0 a 1, de 0 a 2π. Tanto faz a ordem, porque isso aqui é um retângulo polar. E essa função aqui, gente, posso transformar, ela vai ficar igual a quanto isso aqui? Em polares. Isso aqui é igual a R. Tudo isso daqui é igual a R. Por que eu sei disso? Porque nós vimos na aula passada algumas relações. E uma delas foi que R ao quadrado é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, raiz de x quadrado mais y ao quadrado é igual a R. Então, toda essa função aqui, que era uma função raiz quadrada, que provavelmente ele dá muito trabalho na hora de resolver, vai virar só a função R. Então, eu poderia até escrever aqui, ó, que a minha função densidade, se eu fosse escrevê-la em coordenadas polares, ia ficar assim, ó, densidade em coordenadas polares é simplesmente a função R. Tá? É a mesma densidade, só que escrevendo de formas diferentes. Aí eu volto para cá, coloco dθ dr. Esqueci alguma coisa? O que você acha? Esqueci alguma coisa? Esqueci. O que foi que eu esqueci? O jacobiano, né? Quem é o jacobiano dessa transformação? É R. Então, vai ficar R vezes R. Olha, um R é daqui da função e o outro R é o jacobiano. Pronto. Então, aqui, ó, já posso separar em duas funções. Vai ficar integral de 0 a 1 R ao quadrado dr. E não aparece nenhum θ aqui, então vai ficar 0 a 2π dθ. Tá aqui. Vou resolver essas integrais, o que não é difícil. Então vai ficar massa igual a R ao cubo sobre 3 de 0 a 1. E aqui vai ficar só θ de 0 a 2π. Aqui vai ficar 1/3, aqui vai ficar 2π. Então, 2/3 de π. Ele me deu a unidade. É quilo por metro quadrado. Então, a resposta final vai estar em quilos. Então, aqui, ó, quilos. Bom, então isso aqui tem um pouco mais de 2 quilos, né, esse nosso objeto aí. Essa foi a resposta. Todo mundo entendeu? Alguma dúvida? Pode falar, gente. A pessoa não entendi nada. Volte desde o início, a gente volta. Tá bom? Assim, eu só quero que todo mundo passe aqui. Tá? Passe entendendo o cálculo 2, tá bom? E com excelente, se possível. Tá? Eu sei que acho que a maioria de vocês já até passou, né? Assim, pela média já está até... Assim, só está buscando o excelente agora. Tá? Mas é esse esforço que a gente quer mesmo. Tá, vamos resolver mais uma questão, então, de massa também. Então, vai aparecer no slide, ó. Uma massa está distribuída em uma chapa triangular. Os vértices do triângulo são esses daí, 1, 0, 1, 1 e 0 e 1. E a densidade é dada por esta função. É a mesma coisa, a densidade é dada em quilos por metro quadrado, determine a massa total. Bom, então, essa aqui também não tem muito mistério. A parte divertida mesmo, que vai mudar em cada questão, é você entender a região de integração. Esse que é emocionante. Depois que você faz isso, o resto é conta básica. Bom, eu tenho esta função aqui. Igual a x vezes y. Os pontos é 1, 0, 1 e 1 e 0 e 1. Então, ele me dá a função densidade e ele me dá dicas para eu desenhar a região de integração. Vamos fazer aqui no quadro agora. Ele já me adiantou que é uma chapa triangular. Então,
triângulo tem 3 vértices. Esse aqui são as localizações dos vértices. Então é isso que eu vou desenhar. Faço aqui o plano cartesiano. Pego o ponto 1 e 0. Vamos dizer que 1 está aqui. Então esse aqui seria o primeiro ponto. Outro ponto 0 e 1. Vamos dizer que 1 está bem aqui. Outro ponto 1 e 1. Então 1 e 1. Eu estou bem aqui, ó. E aí, para formar o triângulo, só falta agora unir esses outros vértices. Então, essa daqui é a minha região de integração. Tá? Bom, nesse caso, olha só, eu tenho aqui uma região de integração, vou chamar ela de região D. E eu já sei que para calcular a massa vai ser integral dupla na região D dessa função. Agora, o que eu tenho que ver é que tipo de coordenadas eu vou usar. Essa região aqui, ela é circular? Não. Uma região triangular. Então, vocês acham que vai ser mais fácil usando o quê? Coordenadas polares ou retangulares? Retangulares. Agora vai ser mais fácil. Tá? Se você tentar usar coordenadas polares, assim, você vai ter uma dificuldade grande até nessa questão aí. Tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai usar coordenadas retangulares. Esta região aqui, eu posso olhar como sendo do tipo 1 ou do tipo 2. Como nós já estamos mais acostumados a olhar regiões do tipo 1, é o que eu vou fazer aqui. Até na sua prova, se cair algo assim, é melhor você optar pela região do tipo 1, que você está mais acostumado. Eu falo isso, é mais para você não errar. Você pode usar os dois tipos. Mas, claro, se você já domina tranquilamente a região do tipo 2, é até melhor que você faça a região do tipo 2 mesmo. Então, olhando isso aqui como uma região do tipo 1, eu quero saber quais funções estão limitando y. Então, verticalmente falando, qual é a minha limitação por baixo e qual é a minha limitação por cima. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, a minha região ela está limitada por baixo por essa reta aqui, ó, essa reta inclinada. Será que eu consigo transformar essa reta inclinada em uma função de x? Consigo. Vocês saberiam me dizer que função é essa aqui, ó? Y igual... Vamos lá. Eu tenho aqui uma reta decrescente, né? Corto o eixo y em 1. Então, o b vale 1. E corto o eixo x em 1 também. Então, a minha função é a função 1 menos x. Pode perceber, ó. Quando x é 0, o y é 1. E quando y é 0, o x é 1. Está aqui. Claro que você pode descobrir essa função de várias formas, né? Você poderia colocar esses dois pontos, jogar na função afim e descobrir que essa reta é essa função. É a função 1 menos x. Então, essa minha região está sendo limitada por baixo por essa reta. E por cima? Em cima, eu tenho simplesmente uma reta horizontal, o que é melhor, o que é mais fácil. Se é uma reta horizontal, então a minha função é a função constante. E qual é a função? Y igual a 1, já que é o valor 1 aqui. Ou seja, gente, o meu y, olhando isso aqui uma região do tipo 1, o meu y ele está limitado pela função 1 menos x e pela função 1. Agora que eu já escrevi o y entre funções, eu vou escrever o x entre constantes. Então, o x, ele começa em quanto? Ó? A minha região começa nesse ponto aqui. O x é quanto nesse ponto aqui? O x é 0. Ela termina aqui, ó. O x é quanto? É 1. Então, meu x, ele está entre 0 e 1. Tá? Então, isso aqui é só o desenho para eu entender os limites de integração. Agora, eu vou aplicar esses limites na minha integral. Obrigatoriamente, eu vou integrar primeiro em y e por último em x. Né? Já que eu estou olhando isso aqui como uma região do tipo 1. Então, a minha integral vai ficar igual a integral de 0 a 1, integral de 1 menos x a 1,
E a função não vai mudar em nada, o integrando. O integrando é o mesmo, é x vezes y. E eu estou integrando em y e depois em x. Pronto, agora eu tenho que resolver isso daqui. Eu vou integrar primeiro em y, então o x para mim é uma constante. Então eu vou integrar só isso aqui, ó. Então vai ficar a constante, que é x, vezes y ao quadrado sobre 2. Então vai ficar integral de 0 a 1. E aqui, x vezes y ao quadrado sobre 2. O y, falta eu aplicar os intervalos de integração, que é de 1 menos x até 1. E depois que eu aplicar esses intervalos, eu ainda vou ter que integrar em x. Bom, e esse 2 ele é constante. Então, eu vou tirar ele daqui da integral, vai ficar meio aqui fora. Então, a minha massa vai ser igual a meio integral de 0 a 1. Aí aqui, gente, vai ficar x. Aí vamos lá. No lugar do y, eu vou colocar 1. Vai ficar 1 ao quadrado. Aí 1 ao quadrado eu já vou colocar 1 aqui, ó. Aí menos, no lugar do y, eu vou colocar 1 menos x. Vai ficar 1 menos x ao quadrado. Então, 1 menos x ao quadrado. Então, vou fazer essa conta. Então, vai ficar meio vezes integral de 0 a 1, x. Aqui fica 1. Aí, vamos lá. Aqui, o quadrado do primeiro é 1. Com esse menos vai ficar menos 1. Aí, aqui, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Vai ficar menos 2x. Com esse menos aqui da frente vai ficar mais. E depois aqui, mais o quadrado do segundo. Vai ficar mais x quadrado. Mas com esse menos vai ficar menos. Pronto. Ficou assim. Já posso simplificar 1 com menos 1. Já posso multiplicar o x com esses dois. Então, vai ficar meio integral de 0 a 1. Aqui, x vezes 2x, 2x quadrado, menos x ao cubo. Pronto. No final, tem uma integral aqui do cálculo 1, é o que eu vou resolver. Então, a minha massa vai ser meio. Aí aqui, vai ficar 2/3 de x ao cubo. 2/3 de x ao cubo. E aqui, x à quarta sobre 4. Então, menos x à quarta sobre 4. Isso no intervalo de 0 a 1. Quando eu coloco o 0, vai zerar. E quando eu coloco 1, vai ficar só 2/3 menos 1/4. Então, meio vezes 2/3 menos 1/4. Vou tirar MMC, é 12. Então, vai ficar meio vezes, colocar assim, 12. 12 dividido para 3 é 4. 4 vezes 2 é 8. Menos 12 dividido para 4 é 3, vezes 1 vai dar 3. Pronto, então a resposta final, 8 menos 3 é 5, dividido 2 vezes 12, 24. Então, 5 sobre 24 quilos, já que eu estou falando de massa. Bom, na prova de vocês, se cair alguma coisa de massa, não esqueça a unidade. Se tiver a unidade, se não tiver, não tem problema. Deixa sem unidade mesmo. Ou coloca só a unidade de massa. Essa daqui é a resposta final. Tudo bem? Uma pergunta? Não? Tá, então agora eu quero passar para outra aplicação. A gente vai falar agora sobre centro de massa, que não é a mesma coisa que massa. Essa é a última aplicação de hoje. Tá, olha só, gente. Centro de massa, você pode definir como sendo um ponto onde esse ponto você poderia considerar que toda a massa do seu sistema ou do seu objeto está concentrada nele. Né? Então, por exemplo, de um apagador,
né? Digamos que ele tem uma densidade aqui uniforme, então provavelmente o centro de massa dele seria o centro dele, né? O centro aqui do retângulo, tá? Falando em termos bidimensionais. Então, encontrar o centro de massa seria encontrar um ponto onde você poderia considerar que toda a massa do seu objeto está concentrada naquele ponto. E aí, nesse caso, se a massa está concentrada naquele ponto, você consegue equilibrar naquele ponto. Ó. Aqui, ó. Pronto. Então, isso aqui seria o centro de massa desse objeto aqui. Tá? Então, claro que o que eu vou falar aqui de centro de massa poderia se aplicar também com peso. Aí seria o centro de gravidade. Ou sem aplicar nada de física. Seria só o centro geométrico. Mas a gente vai optar em falar de centro de massa, e claro que as outras coisas já implica diretamente, tá bom? Então, agora que você já entendeu o que é o centro de massa, a gente vai caminhar por partes. Assim, eu vou tentar seguir aqui um roteiro didático com vocês. A primeira coisa que eu quero fazer aqui é considerar um sistema unidimensional, tá? Então, o sistema unidimensional só tem uma linha, e você quer considerar, quer achar onde é o centro de massa de uma linha. Tá? Então, mas para facilitar, eu vou trazer uma situação aqui para vocês. Então, vamos lá. Então, o primeiro passo de centro de massa que eu quero considerar é um sistema unidimensional de partículas. Tá? Então, ó, quero calcular o centro de massa em um sistema unidimensional de partículas. Para isso, vamos considerar que nós estamos em um parquinho e nós temos ali, nós visualizamos duas crianças brincando em uma gangorra. Tá? Então, vou desenhar aqui uma gangorra. Vou colocar aqui Está aqui uma gangorra, está apoiada aqui, o apoio dela está exatamente no centro da gangorra, né? Aqui tem um apoio do segundo gênero, e aí tem duas crianças aqui, mas assim, eu vou considerar que as crianças são partículas, tá bom? Então, para facilitar a didática aqui, então não vou considerar cada criança um corpo extenso, vou considerar só um pontinho, toda a massa está concentrada nesse ponto. Vamos dizer então, que as duas crianças, elas pensaram, né, elas vão ser futuras engenheiras, físicas, matemáticas, tudo mais. Então elas elaboraram um desafio na mente delas. Elas já cansaram de brincar no tradicional de gangorra e falaram assim, olha, bora tentar agora equilibrar a gangorra. Né? Ou seja, ela quer fazer com que a gangorra fique exatamente na horizontal. Aí o que elas pensaram de primeira? Falaram assim, bom, talvez, se a gente tentasse colocar numa posição que seja a mesma distância aqui do apoio, eu acho que a gente vai conseguir equilibrar. Você que as crianças são inteligentes. Então já tiveram uma ideia boa, né? Aí o que elas fizeram? Elas se posicionaram, cada uma, exatamente na mesma distância. Então vou colocar aqui, uma bem aqui, e a outra bem aqui. Vamos considerar então que essa distância é de 1,5 m. Tá? Então cada criança ficou exatamente a 1,5 m do apoio aqui da gangorra, tá? Ora, se elas conseguiram equilibrar o meu sistema, então elas fizeram de um modo que o apoio da gangorra coincide com o centro de massa. E aí, nesse caso, a gangorra ela ficaria equilibrada. Então, ela não ia pender nem para o lado, nem para o outro. Só que não foi o que aconteceu. A gangorra não ficou equilibrada. Por que ela não ficou equilibrada? Porque as crianças, elas não tinham exatamente a mesma massa. A primeira criança, vou chamar aqui, criança 1, criança 2. Então, olha só, a primeira criança tinha uma massa de 40 quilos. Já a segunda criança, ela tinha uma massa de 20 quilos. E agora,
elas não sabem mais como é que elas vão conseguir equilibrar. Mas é aí que você, como aluno do Newton, você entra em cena. Então você vê ali as crianças tentando se divertir, tentando fazer esse desafio delas, e aí você vai ajudar as crianças. Então você pega um papel e caneta e você começa a calcular algumas coisas para elas. O que a gente vai saber, o que a gente vai querer saber primeiro é quanto é que está o momento desse sistema. O que é momento? Momento de massa. Quando a gente fala de momento, a gente está falando de rotação. Então assim, todo objeto ele tem dois tipos de equilíbrio. Para um objeto estar em equilíbrio, ele não pode estar em translação, ou seja, ele não pode estar andando por aí, tá? Isso, se ele estiver paradinho, você já pode dizer, pelo menos que ele não está andando, né? Mas você já não pode dizer que ele já está em equilíbrio, porque o equilíbrio mesmo, ele não pode estar nem andando por aí e nem rotacionando. Então, por exemplo, uma gangorra, ela fica parada, mas não quer dizer que a gangorra vai estar em equilíbrio, porque ela pode estar rotacionando. Então, quando a gente fala de rotação, a gente está falando de momento. Se vocês aprenderam lá em Física 1. Tá? Então, qual é o momento para esse sistema aqui? Para você calcular momento de massa, basta você calcular a massa de cada partícula vezes a distância dela para o apoio. Nesse caso, nosso apoio está bem aqui. Nós vamos considerar que uma rotação no sentido anti-horário é positiva, e horário é negativo. Então, se eu quisesse calcular o momento de massa deste sistema aqui, o que eu ia ter que fazer? Eu ia ter que pegar a primeira massa, que é, e aqui ó, vou considerar que o sentido anti-horário é positivo. Então, a primeira criança de 40 quilos, ó, ela está fazendo com que a gangorra, ela gire no sentido anti-horário. Então, o momento dela é positivo. O momento é 40 vezes 1,5, que é a distância dela para o apoio. Aí, menos, porque a outra criança, ela quer que a gangorra gire no sentido horário, então é negativo, 20 vezes 1,5. Quando você faz essa conta, você percebe que o momento ele não deu zero, ou seja, então essa gangorra ela está em movimento, ela está rotacionando, e nesse caso, ó, quando você calcula o momento, aqui vai ficar 40 vezes 1,5 menos 20 vezes 1,5, vai dar 30. 30, aí aqui a unidade de momento é quilo vezes metro, tá? Porque é massa vezes distância. Então aqui, ó, perceba que o momento ele não deu zero. O que isso significa, então, é que a gangorra ela está rotacionando. Em que sentido? Sentido anti-horário. O que significa também que esse apoio da gangorra, ele não está exatamente no centro de massa do meu sistema. Porque se ele tivesse no centro de massa, então a gangorra ela não ia rotacionar e o momento seria nulo. Tudo bem? Então, ó, tá aqui. Voltamos aqui para o parquinho. A gente calculou o momento, a gente viu que ele não deu zero. Por isso que estava rotacionando. Só que agora o nosso objetivo é tentar equilibrar essa gangorra. O que nós podemos fazer, gente? Vamos lá. Você poderia, uma solução horrível, diga-se de passagem, seria você falar assim, beleza, vamos quebrar o apoio aqui da gangorra e posicioná-lo em outro lugar. Seria uma solução horrível, mas seria uma solução. Se de algum modo você conseguisse quebrar lá, se tivesse as ferramentas aí, você quebrava o apoio e colocava em outro lugar, isso serviria, resolveria o problema, tá? Se você pudesse fazer isso, o que você faria com esse apoio aqui? Você colocaria ele mais para a direita ou mais para a esquerda? Mais para a esquerda. Você teria que colocar ele mais para a esquerda. Por quê? Porque o momento dessa partícula número 1 é maior que o momento da partícula número 2. Então, você quer diminuir o momento dessa partícula e aumentar o momento dessa. Agora, eu te pergunto, você sabe quanto exatamente você teria que passar esse apoio para a esquerda? Aí você teria que calcular. Mas você já tem algum chute aí, alguma sugestão? Lembre que cada uma está 1,5 m, ó. E uma tem o dobro da massa da outra. Boa, já responderam certo aqui. Então, se eu pegasse esse apoio
e trouxesse ele meio metro para a esquerda, esta criança aqui ficaria a 1 metro dele e essa daqui ficaria a 2 metros. E nesse caso, sim, ficaria equilibrado. Só que, claro, você é um aluno do Projeto Unido, você não quer a solução horrível, você quer a melhor solução. Então, será que não tem uma outra solução para eu poder resolver esse problema aqui, sem ter que quebrar o apoio da gangorra e acabar com a brincadeira das crianças? Tem. Qual seria uma outra solução? Mexer as crianças. Eu posso movimentar as crianças, ao invés de movimentar o apoio, já que o apoio já está fixo ali, eu não quero quebrar nada. Beleza. Vocês olha só a pergunta agora. Vocês já me disseram que para equilibrar esse sistema, eu teria que pegar esse apoio e trazer meio metro para a esquerda. Se eu não quiser mexer nele e quiser mexer nas crianças, eu vou ter que trazer as crianças meio metro para a esquerda? Não, muito bem. Eu vou ter que trazer as crianças meio metro para onde? Meio metro para a direita. Então eu vou ter que, ao invés de eu deslocar o apoio, olha só o que eu vou fazer. Ao invés de eu deslocar o apoio, eu vou deslocar todas as partículas meio metro, só que no sentido contrário. Então, eu poderia pegar essas crianças e deslocar elas meio metro, as duas. Essa daqui, então, viria para cá, e essa daqui viria para cá, a 1 metro e a 2 metros. Então, sim, eu ia conseguir equilibrar o sistema. Mas sabe por que a gente conseguiu fazer isso? Porque você percebeu que o centro de massa do sistema estava a meio metro do apoio da gangorra. Se você sabe onde está o centro de massa, basta você pegar, e não está em equilíbrio, o momento não é nulo, basta você pegar todas as partículas e movimentá-las exatamente nessa distância que está o centro de massa. Deu para entender, gente, o raciocínio? Pois é, só que agora a gente tem que transformar isso em letras, né? Em matemática pura. A gente tem que colocar isso em fórmulas. Como é que eu me expresso de uma forma matemática essa situação que a gente acabou de viver aí? Bom, em outras palavras, eu estava dizendo para vocês que para calcular o momento de um sistema, eu faço um somatório da massa de cada partícula vezes a distância de cada partícula, a distância para o apoio. Tá? Então, eu faço isso, claro, respeitando os sinais, né? Anti-horário positivo, horário negativo. E isso aqui me dá o momento do sistema. Se o momento não é nulo, quer dizer que eu não estou em equilíbrio. Mas eu posso, se eu conheço o centro de massa, vamos dizer que o centro de massa se chama aqui x barra. Basta eu pegar cada partícula dessa e deslocar exatamente o valor de x barra. Foi isso que a gente fez aqui no nosso exemplo prático. Ou seja, se eu pegar esse momento que eu calculei, só que agora deslocando cada partícula exatamente o valor do centro de massa, que é x barra, esse novo momento aqui vai ser 0. Ou melhor, eu estou escrevendo isso aqui, ó, que se eu pegar cada partícula e deslocar, como é que eu coloco esse deslocamento? Só colocar assim, ó, xi menos x barra, ou x barra menos xi, não tem problema. Se eu coloco isso daqui, no final, o meu momento agora vai ser 0. Só que x barra é ele está parado, ele é um valor só. Então, eu vou isolar o x barra. Quando eu isolar esse x barra, eu vou ter uma expressão, uma fórmula para o centro de massa. Pelo menos para um sistema unidimensional de partículas. Então, vamos nos divertir um pouco com essa equação aqui. Então, ó, eu posso quebrar isso aqui em 2 somatórios. Então, vai ficar somatório, quando i vai de 1 até n, mi vezes xi, aí menos somatório, quando i vai de 1 até n, mi vezes x barra, só que x barra é constante, então eu posso tirar ele do somatório. Ele não depende desses valores aqui. E agora eu consigo isolar o x barra. Isolando o x barra, eu consigo uma fórmula para ele. Tá? Então, deixa eu terminar aqui. Ó. Então, x barra vai ser o somatório dos momentos
dividido pelo somatório das massas. Em outras palavras, poderia escrever assim: x barra é o momento do sistema dividido pela massa do sistema. Tá? Então, essa seria a fórmula do centro de massa para um sistema unidimensional de partículas. Tudo bem, gente? Você vai dizer, professor, eu preferia quando eu estava aqui no parquinho com as crianças, né? Tá melhor do que esse bando de cálculo aí, letras e números, né? Bom, mas isso aqui é só uma formalização do que nós acabamos de ver naquele exemplo prático. Então, ó, no final, o que eu queria mostrar para vocês realmente é que para você calcular um centro de massa, em geral, a fórmula é essa. Você vai pegar o momento e dividir pela massa. Tá? É isso que a gente vai fazer. Agora, a gente vai fazer isso, só que em um sistema bidimensional. Tá? A gente vai aplicar o mesmo raciocínio. Então, vamos aqui para outro quadro. Então, vamos agora, o próximo desafio é um sistema bidimensional. Bom, primeiro eu vou considerar um sistema bidimensional de partículas também. Ó, se é bidimensional, gente, então eu estou aqui ó, no plano cartesiano. E se eu tenho partículas, aí então uma, por exemplo, vai estar bem aqui, partícula 1, outra vai estar bem aqui, partícula 2, outra vai estar mais para cá, partícula 3. Aqui. Só que agora, se eu for querer calcular, porque ó, o que é o centro de massa? Ele é momento dividido pela massa do sistema. Calcular a massa do sistema aqui é fácil, porque eu tenho 3 partículas, cada uma tem uma massa, é só somar a massa das 3. Acabou. Agora, para eu calcular o momento, aí aqui já tenho algumas coisas que eu tenho que ver. Por quê? Porque agora, em um sistema bidimensional, eu posso calcular momento de duas formas. Eu posso calcular uma rotação em torno do eixo X, o sistema pode rotacionar em torno do eixo X, ou ele pode rotacionar em torno do eixo Y. Então, aqui eu tenho dois momentos para considerar. Eu tenho um momento em relação ao eixo X e eu tenho um momento em relação ao eixo Y. Se eu fosse considerar o momento em relação ao eixo X, o que é momento mesmo? É o somatório de cada massa vezes a distância. Tá? Então, eu teria que pegar cada partícula dessa, multiplicar a massa pela distância. Que distância? A distância até o eixo X. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, ficaria um somatório, I vai de 1 até N, de cada massa, vezes, qual é a distância, por exemplo, daqui, ó, daqui até o eixo X, sendo que cada ponto desse eu sei as coordenadas. Aqui é x1, y1, aqui é x2, y2, aqui é x3, y3. Então, que distância é essa daqui, gente? É y3, porque é a distância até o eixo X. Então, se eu quero calcular a distância daqui para o eixo X, quem eu vou usar? Eu vou usar o y3. Eu não vou usar o x3, porque é a distância para o eixo X. Mas a distância para o eixo X, quem me dá é o valor de y. Tá bom? Então, ó, nesse caso, se eu quero calcular o momento de um sistema em relação ao eixo X, eu vou pegar a massa de cada partícula e multiplicar pela coordenada y, e não pela coordenada x. Tá? Do mesmo modo, se eu quero calcular o momento em relação a y, eu vou ter que multiplicar a massa de cada partícula vezes a distância para o eixo y. Só que qual é a distância aqui para o eixo y? É justamente a coordenada x. Então, aqui ó, vai ser vezes a coordenada x. Aí você vai dizer, professor, mas e agora que eu tenho dois momentos? Eu tenho um momento em relação a x e em relação a y. Na hora que eu for calcular o centro de massa, eu vou usar qual momento para dividir pela massa? Você vai usar os dois. Porque em um sistema bidimensional, o seu centro de massa
ele vai ter, obviamente, duas coordenadas. Ele vai ter uma coordenada x e uma y. Então, eu tenho que calcular para o centro de massa as duas coordenadas. Então, nesse caso aqui, ó, como é que ficaria? Bom, se eu quisesse calcular a coordenada, deixa eu colocar aqui embaixo. Se eu quiser calcular a coordenada x do centro de massa, que eu vou chamar de x barra, eu vou usar o momento em relação a x ou vou usar o momento em relação a y? Qual vocês acham? Eu vou usar o momento em relação a y, porque é o momento em relação a y que usa a distância de x, ó, x. Então faz mais sentido, para eu ter o x barra, eu vou pegar essas distâncias aqui para o eixo y. Então x barra, ele vai ser o momento em relação a y sobre a massa. E logicamente, então, o y barra vai ser o momento em relação a x sobre a massa. Tá? E o meu centro de massa, obviamente, o centro de massa vai ser um ponto de duas coordenadas, que é formado pelo x barra e y barra, por esses dois aqui. Tá bom? Bom, gente, então se você entendeu até aqui, tá ótimo. Agora eu vou para o exemplo que eu quero desde o início. Então agora eu vou mostrar para vocês um sistema bidimensional, só que de um corpo extenso, não é mais de partículas, e a densidade variando. Tá? Então, ó, é um desafio bem maior para a gente, mas não é difícil, dado que a gente já aprendeu até aqui. Então, para finalizar aqui essa parte, vamos considerar agora um outro sistema onde eu tenho uma lâmina ou uma chapa a densidade dela está variando e eu quero que você calcule para mim o centro de massa desta chapa. Como é que nós vamos fazer? Aí é a mesma estratégia de antes. Eu vou pegar e colocar isso aqui dentro de um retângulo. Vou pegar esse retângulo e dividir em subretângulos. Para cada subretângulo, eu vou escolher um representante. Então, vamos escolher aqui, por exemplo, esse daqui. Então, eu vou calcular a densidade nesse ponto e vou considerar que a densidade é constante em cada subretângulo. Aí, nesse caso, se eu quero calcular o centro de massa, o que eu calculo também antes é os momentos. Momento em relação a x, momento em relação a y. Então, para esse subretângulo aqui, digamos que eu queira calcular o momento em relação a x deste subretângulo aqui. O que é momento, gente? É massa vezes distância. Distância para o eixo x. Aí você vai dizer, professor, mas qual é a distância de um retângulo para o eixo x? Eu vou considerar o quê? O lado inferior dele? Eu vou considerar o lado superior? Eu vou considerar o centro geométrico dele? O que eu vou considerar? Eu vou considerar o ponto que eu escolhi como meu representante. Tá? Então, ou seja, esse ponto aqui, ó, que eu escolhi como meu representante, é a distância dele que vai representar a distância do meu retângulo. Então, a distância desse ponto aqui é y. Então, vai ser a distância que é y vezes, né, o que? É a distância vezes a massa. Como é que calculou a massa desse subretângulo? É a área dele vezes a densidade. Tá? Ficar densidade vezes ΔA. Tá? Então, essa aqui, ó, seria um jeito de eu calcular uma aproximação para o momento em relação a x para esse subretângulo. Se eu quiser uma aproximação para o momento total, vai ficar que o momento em relação a x vai ser aproximadamente essas integrais duplas, ou melhor, essa soma dupla de rima
disso aqui que nós acabamos de fazer. Agora eu vou continuar aqui no outro quadro. Aí você já sabe, então, qual vai ser a fórmula final do momento em relação a x usando integral dupla. Olha só, que assunto legal, né? Que aplicação boa. Você vai perceber agora que vão aparecer aí algumas integrais. Bom, a primeira que vai aparecer é do momento em relação a x. Então vai ficar aqui, ó. Momento em relação a x, quando eu passo o limite aqui, se esse limite convergir, vai ficar a integral dupla na região D. Bora voltar para cá rapidamente. Ó, o que vai ficar dentro do integrando? Vai ficar y vezes a função densidade, dA. Então aqui, y vezes a função densidade. Tá? Então essa daqui, essa integral dupla me dá o momento em relação a x de uma chapa, né, ou de uma lâmina com densidade não constante, densidade variável. Se eu aplicasse o mesmo raciocínio para y, o que mudaria aqui, gente? Se eu fosse calcular o momento em relação a y. A massa é a mesma, só que a distância aqui para o eixo y é x. Tá? Então, ó, o momento em relação a y vai ser integral dupla, só que aqui x vezes a densidade. Pronto. E agora? Bom, agora que eu sei calcular os momentos, eu vou saber calcular o centro de massa, né? Então, quem vai ser o x barra? O x barra vai ser o momento em relação a y, que é onde aparece aqui o x, tá? Vai ser o momento em relação a y sobre a massa. Mas quem é o momento em relação a y? É a integral dupla de x vezes a densidade. E quem é a massa? Massa integral dupla da densidade. Olha só que bonito. Isso aqui é só para calcular o x barra. E o y barra? Bom, o y barra vai ser o momento em relação ao eixo x dividido pela massa, que vai ser o momento em relação ao eixo x, integral dupla de y vezes a densidade, dividido pela função densidade. Isso aqui é a massa. Tá? Então, essas aqui são as fórmulas que nós vamos usar a partir de agora para calcular centro de massa. Claro que vocês não vão decorar, só você lembrar da demonstração. Tá bom? Desde a gangorra lá das crianças, até chegar aqui você vai lembrar, para poder chegar nas fórmulas. Tá bom, gente? Então, vamos aqui para o nosso slide. A gente vai só recapitular o que nós fizemos e depois a gente vai resolver aqui algumas questões. Bom, então, como a gente comentou, eu tinha uma lâmina, eu queria saber qual é o centro de massa dela, a densidade dela era variável. Então, o que nós fizemos foi colocar ela dentro de um retângulo, ou seja, a mesma coisa de antes. E aí, o momento em relação a x, por exemplo, seria igual ao limite dessa dupla soma de rima de y vezes a densidade, o que me dá essa integral dupla. Isso aqui é o momento em relação ao eixo x. Da mesma forma, o momento em relação ao eixo y é a mesma integral, só que com x no lugar de y, x vezes densidade. Então, está aqui as fórmulas que eu já coloquei no quadro, as fórmulas para você achar tanto x barra quanto y barra e assim, obviamente, seu centro de massa. Bom, então, vamos, no caso, como eu comentei, o centro de massa é justamente aquele ponto onde você pode considerar que toda a massa do seu objeto está concentrada ali. E aí você consegue, então, colocá-lo em equilíbrio. Bom, vamos resolver aqui, pelo menos 2 exercícios. Se der tempo, a gente resolve o último, que é o terceiro. Então, já estamos na reta final da nossa aula. Agora é só treinar. O primeiro, determine o centro de massa de uma lâmina retangular com densidade constante. E depois de uma lâmina semicircular com densidade constante. Vamos lá, gente. Primeira questão. Bom, a única coisa que ele fala
é que a nossa lâmina ela é retangular e a densidade é constante. Só isso. Então, o que ele fala aqui? Ó? Informação que ele me dá é que a lâmina é um retângulo e que a densidade é constante. Escrever assim, ó, ρ igual a constante. Ok? Aí ele quer que eu ache o centro de massa para esse retângulo aqui. Bom, olha só, se a minha densidade é constante, o centro de massa ele vai acabar coincidindo com o centroide da minha figura. E assim, o centroide de um retângulo, você sabe que é o meio dele. Seria mais ou menos bem aqui, ó. Tá tudo bem, mas uma coisa é você saber, outra coisa é você provar. Então, como é que a gente calcula isso usando integrais duplas? Como é que eu provo que aqui, ó, o retângulo, o centro de massa dele, nesse caso, vai estar bem aqui no meio dele? Como é que eu faço isso? Bom, primeiro, para eu ter uma integral dupla, eu preciso ter o quê? Um domínio de integração, uma região de integração. Né? E perceba que esse retângulo ele não está posicionado no plano cartesiano. Mas ele não está posicionado porque a gente não faz questão que ele esteja, porque a minha densidade ela é constante. Se a densidade não fosse constante, se a densidade fosse assim, ó, por exemplo, densidade igual a x² mais y. Aí, nesse caso, ele teria que me dizer onde está o retângulo no plano cartesiano. Porque ó, a densidade depende de uma posição no plano cartesiano. Como é constante, tanto faz onde o meu retângulo vai estar no plano cartesiano. Então, eu que vou dizer qual é a localização dele no plano cartesiano. Então, se eu quiser, por exemplo, colocar o retângulo bem aqui, eu posso colocar? Posso. Se eu quiser colocar ele bem aqui, eu posso colocar? Posso. Ah, professor, mas aí o centro de massa que eu achar, ele vai mudar de posição. Sim, porque você tentar em posições diferentes no retângulo. Mas a ideia por trás é a mesma. Mesmo que você coloque o retângulo aqui, ou coloque ele para cá, a ideia é que o centro de massa esteja onde? Bem aqui, ó. Nesse caso aqui, nesse caso aqui. Tudo bem, gente? Então, eu vou posicionar o meu retângulo da melhor forma para mim. Aí, olha só onde eu vou posicioná-lo. Nesse caso, eu vou colocar ele assim. Vou colocar ele assim, ó. Tá, então aqui, ó, está o meu retângulo. Por que eu fiz isso? Porque eu quero que a base dele, que eu posso chamar de base B, vamos colocar aqui, deixa eu colocar aqui, base B, altura H. Eu quero que a base, ela coincida aqui, ó, com o limite superior do x, limite de integração. Então, aqui é B, e obviamente aqui é H, tá? Então, por isso que eu coloquei nessa posição, só para ficar mais fácil. Mas, de qualquer forma, a ideia é que não importa onde eu colocasse ele, o centro de massa seria a metade da base, metade da altura. Ok. Agora que eu já posicionei o meu retângulo no plano cartesiano, e ele quer o centro de massa, para eu calcular o centro de massa, eu preciso da massa, e eu preciso também, né, do meu momento em relação a x, momento em relação a y. Você pode começar calculando a massa. O que é a massa? É a integral dupla da densidade. Só que olha só, gente, nesse caso, a minha densidade ela é constante. E você sabe calcular a área de um retângulo? Sabe, né? Então você precisa usar a integral dupla nesse caso aqui? Não. Porque você já sabe que a massa vai ser o quê? Vai ser a densidade que é constante vezes a área de um retângulo. Qual é a área de um retângulo? B vezes H. Tudo bem? Claro, pessoa, eu posso usar integral? Eu gosto muito de usar integral. Pode, mas vai dar o mesmo resultado aqui. Por que eu sei que isso aqui vai ser o resultado? Porque a densidade é constante. Se a densidade é constante, você quer calcular a massa, basta você multiplicar a densidade pela área da sua região. Então, a massa eu já tenho. Falta agora calcular os momentos. Vou calcular o momento em relação a x, momento em relação a y. Então, vamos lá. Momento em relação a x vai ser a integral dupla de y vezes a minha função densidade, que é constante, né? Vou colocar só ρ.
Tá, a minha região é essa. Então aqui agora eu posso escolher. Eu vou usar coordenadas retangulares ou polares. Nesse caso, retangulares, né, já que eu não tenho uma região circular. Beleza, então aqui nesse caso, ó, e aqui eu tenho exatamente um retângulo. Então vamos lá, o x ele está entre 0 e b, e o y está entre 0 e h. Então são esses limites de integração que eu vou colocar na minha integral. Esse ρ é constante, posso até tirar da integral já. Vai ficar ρ, integral de 0 a h, integral de 0 a b, y dx dy. E agora calcular essa integral aqui, né? Então, isso aqui vai ser ρ vezes x vezes y ao quadrado sobre 2. Tá, gente? O que foi que eu fiz? Separei isso aqui em duas integrais. Ficou a integral só de dx, que a integral é x, e ficou a integral só de y dy, que a integral é y ao quadrado sobre 2. Foi isso que eu fiz. Aplicando os limites de integração, vai ficar ρ vezes b vezes h ao quadrado, tudo isso dividido para 2. Pronto. Esse é meu momento em relação a x. Agora eu vou calcular o momento em relação a y. Então, o momento em relação a y vai ser integral dupla de x vezes ρ. Ó, gente, por mais que num problema desse, perceba que você vai calcular, depende do problema, 3 integrais duplas. Você vai calcular para a massa, para o momento em relação a x, para o momento em relação a y. Porém, todas as integrais elas vão ter os mesmos limites de integração, porque a região é a mesma. Então, pelo menos isso você não vai ter trabalho de olhar 3 regiões diferentes. Então, aqui vai ficar ρ, integral de 0 a h, integral de 0 a b, x dx dy. Aí aqui, ó, agora é o x, né? Então, a integral do x vai ficar x ao quadrado sobre 2. Aí aqui de 0 a b. E a integral de dy é o y, de 0 a h. Então, aqui vai ficar densidade vezes b ao quadrado vezes h sobre 2. Pronto. E agora, o que está faltando? Está faltando eu calcular x barra e y barra. Então, quem é o x barra? Ele vai ser o momento em relação a y sobre a massa. Quem é o momento em relação a y? Está bem aqui, ó. É a densidade vezes b ao quadrado vezes h dividido para 2. Dividido pela massa. Quem é a massa? É a densidade vezes b vezes h. Então, ó, vamos simplificar a densidade aqui. Aqui a altura e aqui a base. Então, no final, a resposta vai ficar a base e aqui, ó, dividido para 2. Pronto, esse aqui é o meu x barra. Da mesma forma, o y barra vai ser a massa, massa não, momento em relação a x sobre a massa, momento em relação a x também aqui, ó. Então, vai ficar densidade vezes b vezes h ao quadrado sobre 2, dividido pela massa, que é a densidade vezes b vezes h. Posso simplificar densidade, a base e a altura, e no final vai ficar h sobre 2. Então, resposta final, quem é meu centro de massa? Ele é, nesse caso, vai ficar na metade da base e na metade da altura. Então, esse daqui é o centro de massa. Vou colocar aqui, ó, x barra, y barra, vai ser o x é metade da base, a altura, o y é metade da altura. Tá? Então, pronto, acabamos de provar o centro de massa de um retângulo. Segunda questão. Bora ver agora do semidisco. Segunda questão. O que ele me diz? Que eu tenho um semidisco. Então, tem uma figura assim, ó.
uma lâmina semicircular e a densidade é constante. Densidade constante. Tá, gente, bora resolver logo isso daqui então. De novo, como a densidade é constante, ele nem se preocupou em me dizer onde é que está posicionada essa minha lâmina no plano cartesiano. Como a minha lâmina é circular, eu vou posicionar ela de modo que o centro dela seja a origem. Por quê? Porque vai ficar muito mais fácil para mim na hora que eu for dizer quais são as coordenadas polares, os limites de integração. Então, quando eu for posicionar esta lâmina, eu já posiciono ela dessa forma aqui, ó. Bom, como ela é uma lâmina semicircular, ela tem um raio. Vou chamar o raio dela de R maiúsculo, para não confundir com o raio das coordenadas polares. Então, essa daqui é a nossa lâmina. Como a minha densidade é constante, eu preciso calcular a massa usando uma integral dupla? Não. Se a minha densidade é constante, eu quero calcular a massa vai ser a densidade vezes a área. Qual é a área de um semicírculo, gente? Πr ao quadrado sobre 2. Né? Então, a massa vai ser densidade vezes Πr ao quadrado dividido para 2. Pronto. Já não preciso calcular, né, uma integral. Agora, quando eu for calcular as outras integrais, por exemplo, ao momento, vamos chamar isso aqui de região D. Então, ó, o momento em relação a x vai ser integral dupla na região D de y vezes a densidade. Só que a minha região é essa. Então, é muito melhor para mim que eu olhe ela em coordenadas polares. Em coordenadas polares, me digam aí, qual é o limite de integração para R? R minúsculo, nesse caso aqui. Ele vai de 0 a o R que está fixo aqui, né? O R maiúsculo, que é uma constante. E o θ vai de quanto até quanto? De 0 a π, né? Porque a minha figura só está no primeiro e no segundo quadrante. Então, de 0 a π. Então, eu vou transformar. Então, como é que vai ficar essa integral aqui? Vai ficar integral de 0 a π, integral de 0 a r. Essa minha densidade é constante. Então, já vou colocar ela aqui fora da integral. No lugar do y, vai ficar r cosseno, tá, gente? Porque, coordenadas polares, o y é r, aliás, r cosseno não, né? R seno. R seno. E ainda falta colocar aqui o jacobiano. Então, jacobiano, aí, dr dθ. Pronto. Isso aqui eu já posso separar em duas integrais. Então, aqui vai ficar a densidade, integral de 0 a r, r ao quadrado dr, integral de 0 a π, seno de θ. Está aqui. Aí, bora continuar fazendo as contas. Então, momento em relação a x vai ser, aqui, r ao cubo sobre 3. Então, densidade vezes r ao cubo sobre 3, de 0 a r. Integral do seno, menos cosseno de 0 a π. Isso aqui vai ser igual, bom, esse menos posso colocar aqui fora, menos ρ, aqui, r ao cubo sobre 3, vezes, ó, não tem mais o menos aqui, então vai ficar cosseno de π, que é menos 1, menos cosseno de 0, que é 1. Aqui vai ficar menos 2, com menos aqui vai ficar 2 positivo. Cuidado, gente, não vai cancelar isso daqui, senão vai errar a questão. Aí aqui vai ficar menos 2, negativo aqui vai ficar positivo. Então, no final vai ficar 2/3 de ρ r ao cubo. Tá? Então, isso aqui é só o momento em relação a x. Falta calcular o momento em relação a y, para essa questão. Vamos lá. Momento em relação a y.
vai ficar integral dupla, só que agora vai ficar x vezes a minha constante. A região de integração é a mesma, vou usar coordenadas polares de novo. Então aqui é a minha constante sai da integral, aqui vai ficar integral de 0 a π, integral de 0 a r. No lugar do x, agora sim, eu vou ter r cosseno, mais o jacobiano, vai ficar aqui r ao quadrado, dr dθ. Aí isso aqui vai ser a constante vezes, aqui, eu vou colocar a integral, r ao cubo sobre 3 de 0 a r, e a integral do cosseno é seno, vai ficar seno de θ de 0 a π. Só que bem aqui, gente, quanto é o seno de π? É 0. Quanto é o seno de 0? É 0 também. Então, esse momento em relação a y vai dar 0. Pronto. Agora só falta eu calcular o x barra e o y barra. Bom, vou aproveitar que esse aqui deu 0, então já sei, ó, que o meu x barra, porque é o x barra que é o momento em relação a y sobre a massa, o x barra vai ser 0, porque o momento em relação a y é 0, né? Ó, aqui vai zerar, então ele é 0. O que significa isso, professor? Significa que no eixo x, o meu centro de massa está localizado para x igual a 0. Então, está mais ou menos por aqui, ó. Então ele vai ficar em cima do eixo y. Falta descobrir agora o y barra. Então aqui, para descobrir o y barra, eu vou ter momento em relação a x, que é 2/3 de ρ r ao cubo, 2/3 de ρ r ao cubo, dividido para massa, que é meio de ρ π r ao quadrado. Ó, como ficou uma fração sobre outra fração, usa aquela propriedade. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Mas antes, já posso simplificar aqui, ó, o ρ, que aparece em cima e embaixo, e posso simplificar aqui, ó, r ao quadrado, e aqui vai ficar só um r. Então vai ficar 2r sobre 3 em cima, aí vezes, aqui embaixo ficou só π sobre 2. O inverso é 2 sobre π. Então aqui, ó, vai ficar 4r sobre 3π. Tá? Vai ficar mais ou menos isso daqui. Ok. Então, qual é a resposta final? O meu x barra, y barra, vai ser 0 em x e 4 vezes r sobre 3π. Então, aqui, ó, se eu fosse localizar o x barra e y barra, em x ele é 0. E aqui é mais ou menos da metade para baixo do eixo y. Seria mais ou menos bem aqui, ó. Esse daqui é o centro de massa para esse meu formato aí semicircular. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Gostaram da questão? Boa, né? Tá, deixa eu ver nosso tempo. Acabou. Acabou nosso tempo. Então, ó, a próxima questão a gente vai resolver na quarta-feira, né? E aí também na quarta-feira a gente já começa a ver outras aplicações. Então é isso, obrigado pela presença, até quarta.